Caramba, meu pulso tá doendo. Opa, pulso não, punho. Por que será que está doendo? Provavelmente é uma tendinite. Eu já ouvi falar bastante desse nome. Mas o que seria uma tendinite? It é uma inflamação e tende vem de tendão. Então provavelmente eu estou tendo um processo inflamatório nos tendões do meu punho. Vamos descobrir o que é isso? Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Macedo aqui, biólogo, mestre em biofotônica, e hoje nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo do organismo, especialmente o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é o tecido de conexão, ou seja, ele sempre vai estar presente entre dois tecidos. Quer seja entre o tecido epitelial e o tecido muscular, nós vamos ter ali o tecido conjuntivo de conexão. Além de gerar a função de conexão entre os tecidos, o propriamente dito, ele vai ter funções como a inserção dos músculos nos ossos por meio dos tendões, vai atuar no reparo e na cicatrização tecidual. Ele é o meio por onde está permeando os vasos sanguíneos para que eles consigam chegar em outros tecidos e órgãos, além de fazer o preenchimento das cavidades teciduais. Ele é formado especialmente por duas estruturas. Ele vai ter um conjunto vasto de células diferenciadas e também uma matriz extracelular. Esta matriz é tudo que está ao redor das células do tecido conjuntivo. A matriz extracelular do tecido conjuntivo, ela é formada por fibras, substância fundamental e fluido intersticial. As fibras do tecido conjuntivo podem ser de três tipos. As fibras colágenas, que são mais resistentes. As fibras elásticas, que por sua vez são mais flexíveis. E também existem as fibras reticulares. Essas fibras reticulares, elas servem para formar redes de sustentação e amparo do tecido de alguns órgãos, como por exemplo, no fígado. A substância fundamental, ela é formada especialmente por diversas moléculas, como as glicosaminoglicanas, as glicoproteínas. Já o fluido tecidual é a parte mais fluida e aquosa deste tecido. Lembrando que o tecido propriamente dito, ele é ricamente vascularizado com suas arteríolas e vênulas. A principal célula é o fibroblasto, que vai sintetizar as fibras de colágeno, elásticas, reticulares. É ele que também irá produzir os produtos da substância fundamental. Quando a matriz extracelular está madura, o fibroblasto ele se transforma em uma célula mais fina chamada de fibrócito. O fibrócito ele não vai produzir, ele vai apenas gerar a manutenção deste tecido conjuntivo. E se porventura for necessária a produção de mais fibras, o fibrócito ele tem a capacidade de voltar a ser o fibroblasto para participar especialmente de processos como a cicatrização. O reparo tecidual e a cicatrização, ela ocorre através da ação do fibroblasto, que produzindo uma grande quantidade de colágeno, vai gerando depósitos de colágeno, que será a cicatriz. A cicatriz é chamada de tecido fibroso. Ela não é mais o tecido original. Ela é um tecido com uma grande quantidade de deposição de colágeno. É por isso que a cicatriz, depois que ela já amadureceu, ela não coça, ela não sua, ela não vai ter função de pele, porque não é mais o tecido epitelial, e sim um tecido fibroso.
Já o mastócito ele é uma célula grande, globosa e cheia de grânulos. No mastócito, o complexo de Golgi vai formar pequenas vesículas cheias de uma proteína chamada de histamina e também de leucotrienos. O mastócito, então, ele vai ficar lá quietinho, guardando as suas vesículas de histamina. Se por acaso acontecer uma lesão tecidual, o mastócito ele vai degranular. Quando o mastócito degranula, ele libera toda essa histamina guardada e esta histamina vai gerar um aumento, uma amplificação do processo inflamatório. A histamina ela é um potente vasodilatador e o processo inflamatório ele inicia com uma grande vasodilatação. Já os leucotrienos, quando ele é liberado nos pulmões, ele vai gerar broncoconstrição, gerando aqueles sintomas que as pessoas sentem num processo asmático. O mastócito também é muito ativo em processos alérgicos. Sabe quando você tem uma alergia alimentar a camarão, que você fica com a pele cheia de brotoejas? Ou então quando você tem dificuldade respiratória? É porque o mastócito ele liberou a sua histamina, o seu leucotrieno, e está gerando um processo alérgico. No tecido conjuntivo nós vamos observar também a presença de uma célula defensiva que vai atacar qualquer agente infeccioso. Essa célula se chama macrófago. O macrófago ele é uma célula grande e ele vai fazer a fagocitose de algum corpo estranho que invadir o seu organismo. O macrófago vai até a bactéria, vai englobá-la, trazer para dentro dela por meio de pseudópodes. E lá dentro ele vai destruir, dar fim à bactéria. Como acontece o processo de fagocitose. O macrófago e outra célula também chamada de neutrófilo, eles vão emitir pequenas estruturas da membrana como se fossem braços que irão englobar a bactéria e trazê-la para dentro da célula. Aí vai surgir um fagossomo. O fagossomo é uma pequena bolsa que lá dentro está o corpo estranho, a bactéria, o vírus ou o fungo. Nós sabemos que toda enzima é uma proteína. E quem produz a proteína dentro da célula? Retículo endoplasmático rugoso. Então, dentro do macrófago, vai haver uma grande quantidade de retículo rugoso, de complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é o pai do lisossomo, porque é ele quem produz novos lisossomos no macrófago. O que vai acontecer? Os lisossomos de dentro do macrófago, eles irão se fundir nesse fagossomo e vão liberar lá dentro diversas enzimas digestivas e um ácido de pH em torno de 4,5 que irão dar fim às bactérias que estão no fagossomo. Depois disso, este material vai ser excretado num processo chamado de plasmocitose para fora da célula. Outro glóbulo branco também vai participar desse processo de defesa, o neutrófilo. O neutrófilo é a célula branca mais abundante no sangue. Quando o nosso corpo está sob ameaça, esses neutrófilos vão sair do sangue, indo parar no tecido conjuntivo de conexão. Lá, esses neutrófilos vão auxiliar na destruição das bactérias, também causando a fagocitose, também liberando espécies reativas, moléculas químicas que irão lisar as bactérias, ou seja, destruí-las. Existe outra célula também participante no processo de defesa do nosso organismo, chamada de linfócito. Para ajudar a combater o agente agressor, ele vai se transformar numa célula chamada de plasmócito. Este plasmócito ele vai produzir um monte de anticorpos. Os anticorpos, por sua vez, ele vai ser importante para auxiliar o macrófago a englobar e destruir
ou as bactérias ou os vírus. Veja bem, cada agente infeccioso vai fazer um plasmócito diferente produzir o anticorpo específico para aquela doença. Podem produzir anticorpos contra a rubéola, contra o sarampo, às vezes até anticorpos contra bactérias, como a bactéria da pneumonia ou da tuberculose. Os anticorpos, por sua vez, liberado pelo plasmócito, ele vai gerar um processo chamado de opsonização. Quando os anticorpos eles rodeiam o agente agressor, pode ser uma bactéria ou um vírus, ele vai fazer com que o macrófago, ao invés de englobar a bactéria, ele vai acabar trazendo a bactéria para dentro dele, pegando-a pelos anticorpos, como uma espécie de uma maçaneta para uma porta. Veja bem, se eu tenho uma porta sem maçaneta fechada, eu não consigo abri-la. A partir do momento que eu coloco uma maçaneta na porta, eu seguro a porta pela maçaneta e eu puxo a porta para mim. A mesma coisa com o macrófago no processo de opsonização. Ele não consegue capturar a bactéria encapsulada. Quando ela está opsonizada pelos anticorpos, ele vai pegar a bactéria pelo anticorpo, trazer a bactéria para dentro dele e aí gerar o processo de fagocitose. Não se esqueça, hein? Em relação às fibras do tecido conjuntivo propriamente dito, os colágenos do tipo 1, 2, 3, 5 e 9, eles vão formar longas fibras que vão gerar o colágeno de resistência que existe nos tendões. Já o colágeno do tipo 4, ele vai ser o colágeno das fibras reticulares, aquelas que formam redes. E também existe o colágeno do tipo 7. Este colágeno ele é muito importante para a ancoragem do tecido epitelial no tecido conjuntivo. Então fica-se a pergunta: como que o tecido epitelial da pele fica preso no tecido conjuntivo, já que ele é tão aquoso? Através do colágeno tipo 7, que gera uma ancoragem, ou seja, ele meio que segura e suporta o tecido epitelial. Primeiro tecido, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Ele é frouxo porque ele tem uma grande quantidade de substância fundamental e água. Ele vai ter também uma grande quantidade de fibroblasto. É neste tecido frouxo que vai acontecer a defesa do nosso organismo pelas células. Ele é um tecido delicado, pouco resistente, porém muito vascularizado. Já o tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele pode ser modelado quando suas fibras estão todas na mesma direção, no mesmo sentido, que é, por exemplo, o tecido do tendão, da aponeurose, que é um tendão especial que existe aqui na base do crânio, e também do tecido do mesotélio. Já o tecido denso não modelado, as fibras estão presentes em diversos sentidos, não dando aquela característica modelada do tecido anterior. A principal função do tecido conjuntivo denso é resistência e proteção de órgãos, além de gerar a inserção dos músculos nos ossos. Então, os nossos músculos, eles vão ficar presos ao esqueleto através da presença dos tendões, que é formado por tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Tanto o colágeno quanto a elastina, eles são produtos de origem proteica. Então, a gente observa que dentro do fibroblasto vai existir uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso e de complexo de Golgi para que essas moléculas sejam produzidas. Lembrando que nos tecidos densos
vai haver uma grande quantidade de fibras de colágeno, alguns fibroblastos que estão produzindo essas fibras e pouca quantidade de matriz extracelular. Já o tecido propriamente dito elástico, ele tem uma grande quantidade de fibras elásticas, como o nome mesmo já diz, que vai conferir aí a função de elasticidade, de maior flexibilidade para aquele órgão que a possui. Então nós vamos encontrá-lo na coluna vertebral, né, que permite, junto com os discos intervertebrais, que possamos fazer estes tipos de movimentos, movimentos flexíveis. Ela também vai estar presente no ligamento do pênis. Quando o pênis ele fica ereto, você observa que tem fibras elásticas ali segurando esta ereção. E o tecido propriamente dito reticular, ele vai formar diversas redes de colágeno tipo 4 para que dê suporte e amparo para aqueles órgãos que precisam aumentar de volume. Veja bem, se o nosso órgão está aumentando de volume, precisa de algum tecido ali para segurá-lo, para impedir que ele vire um balão, certo? Então, por exemplo, o nosso estômago, quando a gente vai se alimentando, come, o nosso estômago vai crescendo. Chega uma hora que o estômago não consegue mais se expandir. Por quê? O ar também vai estar presente para segurar os conjuntos de hepatócitos lá no fígado e também estará presente no útero. Exatamente. Quando a mulher tem um bebê, a gente observa que o útero se expande, cresce de tamanho, mas tem um limite de crescimento. Depois disso, ele volta ao normal. Isso tudo também existe a presença do tecido reticular. E a tal da tendinite? A tendinite acontece uma dor nos nossos punhos, pode acontecer também nos cotovelos. Então são problemas de tendão. Quando a gente faz movimentos muito repetitivos, pode gerar aí um processo inflamatório. E quem é que faz o processo inflamatório? Vimos que é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, onde as células do tecido conjuntivo, nossas células defensivas, acabam tentando conter esta agressão. No caso da tendinite, é uma agressão tecidual por repetição de movimento. Neste caso, este processo inflamatório está gerando uma pequena lesão nos tendões, dizendo para o nosso organismo: você está usando demais este órgão, você está fazendo movimentos muito repetitivos, dê uma pausa. Tá ok? Então, se você tem tendinite, tenta praticar menos aquela atividade que você está fazendo em grande quantidade. Por exemplo, ficar segurando muito o mouse, ficar teclando demais no celular, tocando muito violão ou guitarra e várias outras atividades. Para que o corpo tenha tempo de se recuperar dessas pequenas lesões causadas pelo processo inflamatório do tecido frouxo. Hoje a nossa videoaula fica por aqui e você sabe, a sua curtida ajuda muito o nosso canal a crescer. Para que eu possa trazer muito mais vídeos sobre a área da saúde para você, eu conto com a sua ajuda, para que todo mundo conheça esse nosso novo canal. Então fiquem bem, valeu aí a sua presença e tchau!